Senhoras e senhores, bem-vindos ao Jogada de Mestre, um podcast brasileiro sobre jogos de tabuleiro. Estou aqui mais uma vez hoje reunido com os meus companheiros de bancada, o senhor Lucas Silveira. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E o senhor Tadeu Kinevitz? Game over, man, game over. Por que será, hein? Por que será? Porque vamos saber que hoje nós vamos falar de um jogo que é produção 100% polonesa. Então, não sabíamos, não sabia antes de entrar na proposta da pauta, não sabia que o jogo era de produção 100% polonesa. Não conhecia a história do desenvolvimento desse jogo, e aí fiquei positivamente surpreso saber que o jogo tem produção 100% polonesa, que foi desenvolvido aqui, publicado pela Rebel, que está muito perto aqui da minha casa, porque eu vivo em Gdańsk e a Rebel também é daqui, né? Hoje nós vamos falar de Nemesis, né? Lucas, Alien, o oitavo passageiro. Ei, Lucas, pode fazer isso não, isso dá cadeia. Isso daqui dá uma cadeia. Os advogados da Disney chegando aí. Venha me prender, Disney. Venha. Eu tenho aqui várias pessoas para me defender. Eu moro no pé do morro aqui de Moscou. Mas vai dar cadeia pro povo da Rebel aí. Eu não tenho nada com isso, é com eles. Isso dá problema. Eu só estou colocando querosene na parada. Só isso. Eu tomei muito cuidado para não errar a pauta hoje. Aí vem Lucas, né? Porque eu não queria que desse problema com o rato, sabe? Se não dá problema com o rato lá. Vocês vão tomar banho de água fria a noite inteira, vão beber chá de óleo, ainda vai ficar preso. A princesa vai descer pro presídio, vai lavar a calcinha das manicomas. E aí Lucas vem e taca querosene na fogueira, né? Só falta botar alguma música com copyright também pra... Ah, não, mas isso é fato, né? As músicas de fundo é tudo de copyright, né? Ok. Mas Então vamos mudar. É Alien, o sétimo passageiro. Esse aqui é o sétimo. O oitavo apareceu depois. Esse aqui é o sétimo desse jogo. Ô, gente, mas não tem o jogo do Alien já? Tem o jogo do Alien. Tem uns 20. Tem, né? Tem, entre oficiais e não oficiais, tem muitos. Né? Eu não olhei. Eu vi só a caixa, mas tem um que é o oficial do Alien. Não sei se tem a ver com o Nemesis ou não. Tem mais de um. Eu sei que tem aquele que é um cooperativo, deck builder, que tem do oficial do Aliens. Uhum. Tem um RPG. Tem um que é alguma coisa Gambit, que é o nome do cara que é o traidor do Aliens, acho que é Hork, uma coisa assim. Hork's Gambit, uma coisa assim. Hork's Gambit. Uhum. Pois é. Vamos falar mais desse jogo. Adorei estudar para essa pauta. Tenho muitas coisas aí para aprender dos meus amigos sobre... Burke's Gambit, 2016. Muito bem, senhor Tadeu. Corrigindo aí as referências sobre Alien. E vamos, né, logo falar do Nemesis. Mas antes de nós falarmos do Nemesis, vamos começar com o nosso quadro usual de início de podcast, o que está rolando. E vou perguntar para o senhor Tadeu Kinevitz, tem rolado na sua mesa, senhor Tadeu? Andou rolando coisa boa. A gente jogou. Foi um jogo chamado Dune, War for Arrakis, que é um jogo de 2 pessoas. Ele é basicamente uma implementação do clássico War of the Ring, que é basicamente de 3 dos autores originais voltaram com esse jogo. É um jogo bem assimétrico, 1 contra 1, de combate, cheio de miniatura. Muito gostoso, jogo muito bom. Eu esperava que fosse um jogo bom, me surpreendeu positivamente. Então foi bem interessante. Perdi, mas vai ter vingança.
Isso tá guardado. Se eu sou a pessoa, eu ia fazer igual você fez com o xadrez do seu professor. Ia falar só, não vou jogar mais, tô invicto. O problema é seu. Ninguém mandou você pagar a cara do jogo aí. Não, Lucas Nacha já me prometeu revanche, então vai ter. Já aceitou. Eu tipicamente jogo com os bandidos, eu joguei com os Harkonnen, ele jogou com os Atreides. E foi bem parelho o jogo. Tadeu, esse é um dos jogos mais novos dentro da linha do Duna, né? E não tem nada a ver. Ele é bem recente. E ele não tem nada a ver com o Imperium. É completamente outra gameplay. Não, é outra pegada. Eu acho que a única comparação que eu tenho é War for the Ring, em que você tem um mapa gigante, duas facções completamente assimétricas, você rola dados, esses dados te dizem quais as ações que você vai poder fazer, e você alista os heróis da história, né? O Paul Atreides, a Lady Jessica, o Baron Harkonnen e assim por diante. E aquela Dudes on a Map, né? Um monte de pecinha andando, e as facções são completamente assimétricas, né? Os Atreides estão aliados com os Fremen, então eles usam os vermes de areia, eles usam os Sitches, né? Que são aqueles lugares escondidos onde eles ficam, onde os Harkonnen não sabem quantos inimigos tem lá, e eles têm o Paul tem que fazer, os Atreides têm que fazer algumas missões para fazer o Paul virar eu não vou conseguir pronunciar o Kwisatz, o escolhido. Kwisatz Haderach, uma coisa assim, que é o Bene Gesserit de Arrakis. Não, ele é basicamente um Bene Gesserit masculino, é aquelas coisas da profecia. No final spoiler para quem não sabe dos livros, ele não é. Mas, não é ele, né? Não é ele. Não é ele. Não é ele. Descobre depois que não é ele. Mas depende, mas não importa. Aí os Harkonnen têm que fazer eles têm que agradar as casas, né? Ele tem que agradar a guilda espacial, sempre a especiaria deve fluir, né? Levando especiaria e exportando especiaria, enquanto os Atreides vão sabotando as colheitadeiras deles. Vocês leram o livro, não leram? Sim. Eu li até o 4. Por que de acha essa especiaria? Tipo uma gasolina? Não. Tem uma analogia. Ela é um subproduto da evolução dos vermes. E ela é como uma baba dos vermes aí. É quando os vermes se tornam adultos, aquilo sai, mas é importante porque aquilo tem várias propriedades. Ele te atrasa o envelhecimento, mas ele principalmente te dá o que eles chamam de prescience, né? Limited prescience. E em particular no universo do Duna houve uma coisa similar ao Matrix, né? Eles usavam IA para fazer as viagens, tem o que se chama de Holtzman Engine, que é o que eles usam para fazer viagem mais rápido que a luz. Eles usavam IA, mas IA se rebeliou, aí teve a briga contra a IA, onde os heróis, a briga dos Harkonnen e dos Atreides começou ali, e desde lá foi proibido IA. Então qualquer tipo de computador, na verdade, né? Aí eles meio que voltaram pros modos antigos, né? Aí eles teve até o que chama de Butlerian Jihad, onde eles... Mas não importa. O fato é que ele não pode usar computador, então a única maneira de viajar mais rápido que a luz sem fazer caca, sem cair no meio de um buraco negro, de uma estrela, é o navegador ter presciência, né? Ele fazer a rota e com a presciência saber se aquele caminho vai dar caca ou não. Ô Lucas, a presciência é a visão além do alcance do Thundercats. Thundercats! Aí os navegadores eles ficam similar àquele filme, o Minority Report, claramente Minority Report é inspirado nesse filme, esse livro. E os navegadores ficam dentro daquela bacia de especiaria para ficar com a presciência toda. Eles já são meio que uma sub-raça, uma subespécie da humanidade. Mas bem, estamos saindo do escopo do... Eu acabo saindo do escopo do... Não, mas fui eu, mal meu.
Não, mas é um episódio com. Hoje nós vamos falar muito de ficção. Verdade. Vão falar muito de ficção no espaço, então tá valendo. Outro jogo que nós jogamos chama Maracaibo, um jogo do Alexander Pfister, em que você tá no Caribe, sendo um corsário, basicamente. You are a pirate! E tentando... Na época que a Espanha, a Inglaterra e Portugal estavam brigando pelo domínio lá. E você ajuda eles e tem uma pegada... Tem uma mistura meio de Mombasa, com aquela coisa de você... E dos 18XX também, onde você tem empresas. Essas empresas têm mais ou menos sucesso. E você tenta comprar, no caso do Maracaibo, influência com eles. Aí você, aí não é empresa, é nação, né? Mas se ela vai bem, você ganha mais pontos se você tem mais influência com ela. E lembra também um pouco que uma comparação que eu nunca vi ninguém fazer, mas com Everdell, que tem aquela construção de tablô e as cartas combam uma com as outras. O pessoal compara muito com GWT, mas tem aquela ideia do rondel, né, que os barcos vão fazendo a rota e dando as voltas, mas fora isso eu achei mais parecido com Mombasa e com Everdell. Eu acho que ele mistura um bocado de jogo dele ali, né? Fato. Até o das bruxinhas, que é entregar as coisas, né? É verdade, é fato. Em vez de entregar poção, você entrega algodão. Você entrega as especiarias, os itens da sua mão, né? Eu gostei bastante. Ele pegou um tanto de jogo dele e fez um. É verdade. Uma maçaroca. Um apanhadão. Ele é quem, gente? Vocês estão falando dele, não sei se Alexander Pfister. O autor. É um autor meia bomba aí. Ele é famoso pelo GWT, pelo Mombasa, pelo Maracaibo. Acho que esses são os jogos mais pesados, né? A trilogia do Great Western Trail, o Maracaibo e o Mombasa. Ele tem alguns jogos mais leves, bem prestigiados. Acho que o mais prestigiado é o Broom Service. Um cara da bruxinha. Sky também. Exatamente. O Isle of Sky também, que é legal. Isle of Sky, fato. Um de cartas também, que é muito vendido aqui no Brasil. Oh My Goods. Aqui no Brasil vende igual água. De novo, Lucas, o nome do... Oh My Goods. É um trocadilho com Oh My God, só que trocam God por Goods. Oh My Goods. É isso. Okay. Mas eu não conheço esses mais... O único que eu conheço dos mais leves é o da bruxinha, que é bom, o Broom Service, mas eu gosto. Não é o meu designer favorito, mas eu gosto bastante dele. Acho um bom designer. Mudando um pouquinho de assunto, eu tô interessado aí num jogo de carta do Knisa. Sim, chama Schotten Totten. Eu acho que é assim que se pronuncia. Schotten Totten. Eu joguei Eu acho que é Schotten Totten, não acho. Mas eu acho que o Lucas eu ia falar, eu ia fazer um trocadilho aqui, mas acho melhor não. Você gosta, né, da palhaçada? Eu sei que você gosta. Schotten Totten. Melhor não. Melhor não. Mas eu joguei esse jogo, o Lucas Nagem tem ele inclusive esqueceu aqui em casa. Ou seja, ele tinha ele. Ele tinha. Eu não sei se eu devolvo, porque o jogo é bem divertido. Eu joguei com Jéssica aqui, ela também gostou. Apanhei as 2 vezes pra Jéssica, mas apanhei pra Lucas também. Eu perdi os 3 jogos que eu joguei dele, mas o jogo é bom. Né? É bem divertido. Pois é, ele é rápido, bem estratégico, você vai gostar. Eu tava de olho nele porque no episódio passado eu mencionei o Bonanza, o jogo do UV, e aí fiquei olhando jogos de cartas que podiam ser interessantes para trazer aqui em casa. Aí vi, né, e descobri também que ele é, na verdade, só uma reimplementação do Battle Lines, que é um jogo antigo. Battle Lines eu conheço. É um jogo do Knisa. Eu cheguei na casa de Lucas, acho que vocês estavam terminando a partida e eu achei similar a Battle Lines, ok. E Battle Lines é um jogo que muito tempo atrás me interessou. Então, mas ele tem um tema assim mais infantil, um tema assim mais família, né? O Battle Lines né? Tema de guerra, das guerras médicas é mais assim, mas o Schotten Totten é mais família. Acho que os meus filhos iam gostar das figurinhas e tal. Ele é bem
é como os Jogos Olímpicos escoceses, né? Uma coisa assim, como... Ok, não sabia desse detalhe. Então tá, muito bem. Tadeu, o que mais? Você jogou um jogo de carro velho também, que eu fiquei sabendo. Ah, boa lembrança. Tu tava esquecendo, meu amigo. Assim, Automobile, um clássico do Martin Wallace. Que por outro lado, talvez seja meu designer favorito. Um dos três, certamente, dependendo do dia, vai ser o Martin Wallace. Provavelmente eu vou falar. Mas, então, é um jogo menos prestigiado que os mais conhecidos dele, né? Mas é um jogo bem gostoso. Merecia uma segunda edição, assim, uma pequena... Uma repaginada. Uma pequena repaginada, uma pequena setup variável para não ficar um pouquinho scriptado. Ele é muito interessante, Matheus, porque o que você faz? Você está na época das evoluções, das primeiras evoluções dos carros, né? Então você, a cada turno, você vai pegar a ajuda de uma dessas pessoas famosas, né? O Ford, o Chrysler. Exatamente. Cada um vai te dar alguma habilidade temática sobre o que eles fizeram, né? E que você fazer indústrias, fazer carros, mas uma pegada que ele tem que é muito interessante é que você não sabe a demanda que vai existir para esses carros, né? E você sabe ela parcialmente porque você pega algumas fichinhas e você vai somar elas no final, mas nem todo mundo vê as fichinhas de todo mundo, né? Então o que acontece, você sabe, você tem uma noção de qual é a demanda e o resto você tem que deduzir meio pelas ações das pessoas, né? Aquele cara deve ter visto fichinhas altas, porque ele tá agressivo na construção dos carros, né? Ok. E é um jogo muito, assim, e você tem que ir muito na medida, porque tem duas coisas que o Martin Wallace adora, né? Empréstimos punitivos e cubinhos pretos que te punem de forma terrível, né? E nesse jogo aí... Cubinhos pretos que te cancelam na internet. Exatamente. E esse aí, quando você faz qualquer coisa que quer dar um desperdício, você deixa uma fábrica muito antiga aberta, você faz carro a mais, você contrata uma pessoa a mais, você ganha esses cubinhos que vão te prejudicando durante o jogo. Então você tem que ter muito cuidado do qual vai ser a demanda que vai existir. Um jogo bem legal, assim, eu acho um jogo bem... Poderia ter uma segunda edição, acho que ia fazer muito sucesso. E foi muito engraçado, porque é um jogo assim, feito a cérebro, né? Na última rodada, antes de terminar o jogo, tava todo mundo mais ou menos já tentando deduzir o que os outros iam fazer, tava todo mundo, e aí chega lá o Lucas Lagen, abre uma fábrica nova de carros de luxo, super moderna, assim, do nada, assim, pegou todo mundo pelas pernas, assim, quebrou o plano de todo mundo, né? Aí todo mundo se arrumando pra fazer ele, putz, eu fiz as contas erradas, eu não tenho como sustentar essa fábrica. Foi lá e fechou ela. Quando tinha contratado um monte de gente para vender os carros, fechou a fábrica, foi um desastre, perdeu dinheiro, e levou um monte de gente com ele. Foi um caos completo que ele criou, foi muito engraçado. Parece colocou a empresa lá na sociedade anônima, vendeu as ações e foi muito engraçado. Ele construiu a empresa, aí ele contratou pessoas que pode contratar vendedores para vender mais carros, né? E abriu a empresa, contratou vendedores, aí na última rodada, quando ele ia produzir, ele viu, puxa, não tem como produzir, vou fechar a empresa. Temática, a história, como você fala que eu gosto, né? A narrativa emergente foi fantástica, né? Ele criou uma fábrica super moderna, todos os concorrentes desesperados, ele contratando vendedor, daqui a pouco ele puxa o pano de todo mundo, demite os vendedores, faz um caos, Ô Tadeu, esse jogo é bom mesmo? Tem maréia nesse jogo? Maréia? Tem maréia, Fiat Maréia. Não... Acho que é um pouco moderno demais, porque é da época do Model T, isso aí daqueles primeiros carros. Ô Luquinhas, o Maréia é um carro que devia estar nesse jogo, né? É moderno o Maréia, Lucas? Não sobrevive a nada, você ligou ele pegou fogo. Eu acho que o Nagen tava fazendo maréia, hein, Lucas? É por fábrica isso que... de maréia, ele viu que deu fábrica ruim. de maréia. E a gente estava jogando com o Vilela quase rolou no chão. Assim, ele tinha feito toda a estratégia dele, o Lucas quebrou as pernas dele. O Lucas foi lá, se deu mal, levou o Vilela junto, levou o Cirão junto, foi um caos. Entregou a vitória pra Tadeu, provavelmente. Eu ganhei. É um puxa-saco esse Lucas. Não, mas eu me dei mal também, eu tinha planejado tudo certinho, ele me deu uma... Só que eu acho que eu me dei mal menos que alguns outros.
Muito bem. Já dizia a poeta Ivete Sangalo. Eu vou, então venha, pois eu sei que amar é amor, é lenha. Não, Luquinhas da Lucas ficou a discoteca. pé. Pois é, Lucas ficou a pé. Tadeu, vou passar então para Lucas, para saber o que andou rolando na mesa de Lucas Silveira. Diga para nós, Lucas. Bom, aqui em casa rola muita coisa, como de praxe, né? Jéssica está de férias, eu tô com horário reduzido, mas eu vou citar só alguns jogos. Um é o Quacks of the Quedlinburg, acho que fala de jeito aí. É um jogo que você é um charlatão, você tá tentando enganar o povo com aquelas poções falando que você vai ficar mais jovem, que cura tudo, né? Que levanta o amigão, o Little Friend, né? O bonecão do posto. Aquele bonecão, né? Aí você tá fazendo esse tipo de poção lá. E aí você vai tirando os ingredientes do saquinho, né? E revelando. Só que, eventualmente, a sua poção ela pode explodir, né? Porque no meio dos seus ingredientes tem alguns ingredientes explosivos. Então, se você colocar muito deles, sua poção acaba explodindo. E é um jogo muito divertido, que você fica naquela tensão, né? De puxar o ingrediente que explode. Aí você tá, tipo... no jogo, se você tirar 7, você explode, né? Você para de jogar e tal, naquela rodada, e os outros podem continuar. Então você tá, tipo, com 5 lá, e aí você fica naquela tensão de tirar uma ficha explosiva, porque as fichas explosivas vão de 1 a 3 espaços, né? 1 a 3 pra te estourar. Então você fica naquela tensão de, será que eu puxo? E aí você começa, dá até pra você contar, né, seus ingredientes, mas no meio do caminho você já tem tanta coisa que você nem conta mais. Então esse jogo rola essa tensão, rola muita risada, muita palhaçada. Vamos parar com essa palhaçada! Você provocando um amiguinho. Então é um jogo bem divertido. Foi inclusive nosso amigo Tadeu aqui que me indicou, né? Ele falou que tava querendo comprar. Aí eu mandava pra ele assim os links, né? Aqui, ó, Tadeu. De forma despretensiosa, né? Saiu tá vendo? Um Big Box aqui, ó. Você não quer, não? Eu quase peguei esse Big Box. Teve um que ele quase pegou e tal. Aí ele deixou passar e não sei o que. Aí um belo dia eu vi um cara fazendo uma promoção. Promoção não, né? Vendendo um preço até justo. Lacrado aqui no Brasil. Eu acabei que trouxe pra mim, né? E falei com ele. Aí ele foi e tirou da lista dele lá. Eu já tinha e também não faz sentido. Não é um tipo de jogo que deveria estar na coleção de Tadeu aí. Eu acho que é um jogo mais pra você do que pra mim, apesar de eu gostar dele. Mas é um jogo bem divertido. Um jogo bem cara família, viu? Pra você aí, ó. Você jogar com sua esposa, com seus filhos. É fácil de explicar, gostoso de jogar, rende muita risada. Eu tava pensando, porque eu te falei, né? Aqui em casa, Puxa Orlac parece ser o tema da família. Todo mundo pode colocar gosta. No carrinho aí. Tira o escorpião do bolso aí. Na Polônia deve ser até mais barato aí. Gente, eu já comprei o Quacks. Já comprei o Arx. Já comprei Esse já tá com isso na cabeça querendo comprar o Quacks. Já falou no passado, já comprei o Quacks. Não, eu comprei o Arx aí, fiz um investimento. Né? Não ficou muito caro, mas ficou um pouco mais caro do que o que ele estava sendo vendido, mas acabou, esgotou, não tem mais, você não acha em lugar nenhum. Eu fiquei sabendo que a Portal adquiriu os direitos para publicar o jogo aqui na Polônia, então logo vai sair a versão polonesa. Quando isso acontecer, provavelmente vai ter muito... enxurrada de usado, né? Mas eu acho até, Lucas, Tadeu, desculpa, que o pessoal já está sabendo mais ou menos a data em que ele vai chegar, porque eu consegui comprar o meu de segunda mão novo. Entendi. E eu comecei a ver que tá aparecendo mais ou menos, como eu falei, em torno do preço original, tá saindo muito lacrado no mercado de segunda mão. Então eu acho que o pessoal já tá se livrando porque vai ter a conferência da Portal daqui uns dias. Eles vão anunciar.
PortalCon 2025, uma coisa assim. Acho que o pessoal tá esperando já o anúncio para poder comprar a versão polonesa, né? Porque não tem outra explicação. O jogo é sucesso absoluto. Todo mundo fala bem do jogo, né? Tô com expectativa grande dele. Então, agora é só você comprar o Quax pra, né? Fechar aí o pacote financeiro. E tira o escorpião do bolso. Ô Luquinhas, isso também aí andou jogando um inferno aí, né? A partida foi um inferno, mas o jogo em si. O jogo chama Inferno, a partida foi um inferno, mas o jogo em si é um bom jogo. É um jogo decente. Eu gostei bastante do jogo, apesar das nuances da partida, né? Mas é um jogo que tem uma interação boa, pra quem gosta de interação. Eu não sou lá muito fã de interação, mas tem bastante, porque as almas... porque, na verdade, esse jogo é baseado na obra, né, do Dante Alighieri lá, que é o Inferno de Dante. Então você tá, tipo, descendo as almas pros círculos do inferno, né? Os 9 círculos, 8 círculos, sei lá. Quem leu os livros aí vai saber. 9 círculos do inferno. Eu nunca li. E tem o Dante no jogo, né? O Dante é o relógio do jogo. E ele vai descendo pra ir atrás da mulher, né? Porque sempre tem uma mulher no meio. É impressionante. Né? O Dante Alighieri tá descendo o inferno pra ir atrás da mulher dele lá. Como é que é o nome dela? Eurípides? Eu sei lá o nome. Eu não li o livro. Maria. Então, o nome aí. Não sei. Tá indo atrás da mulher. Sempre a mulher. Vão dizer que é Josefina. Entendeu? Josefina. Aí Dante tá indo atrás dela. E aí você vai trazendo. Aí as pessoas morrem lá em Florença. Aí elas vão pro cemitério. E do cemitério você traz elas pros círculos do inferno. Só que a alma, tipo assim, a alma não é sua. A alma é de todo mundo. De todo jogador. Tá? Então, o jogador ele pode mover a alma. E a alma, na hora que ela chega em determinado ponto, ela para. Na hora que ela chega na cor correspondente ao círculo dela, ela para. Ela não pode descer mais. E é aí que tem as paradas, os paranauê, as jogadas. Porque na hora que ela para, você ganha ponto. Então, às vezes, você vai deixar o seu amiguinho na cara do gol pra ganhar o ponto. Entendeu? Então você tem que saber exatamente em que momento você deve ficar movimentando essas almas. E ainda tem os bichos que ficam, né? Os bichos do inferno lá. Tipo o Cérbero, o Minotauro e tal, que dão um temperinho a mais nessa movimentação. Porque você, tipo, nós jogamos com um carinha que prende a alma, que aí a alma é só sua, só você pode movimentar a alma. E nós jogamos também com o Minotauro, que ele cria tipo um portal. Aí então, na hora que a alma cai no labirinto, ela cai no mesmo espaço do Minotauro e tal. O jogo mistura a locação de trabalhador, me parece, com um pouco de puzzle, né? Tem um puzzle ambiental aí, com essa coisa das almas. Sim. Chegando no círculo delas e aí você não podendo mover mais, fica meio como um Candy Crush aí. E tem 2 tipos de dinheiro. Tem o dinheiro que você gasta na cidade e o dinheiro que você gasta no inferno, né? Que é os... eu esqueci o nome do dinheiro. É o que você paga lá pro barqueiro. Pro Caronte. O Caronte. É interessante que a obra do Dante, ela é essa mistura, né? Os círculos do inferno são baseados nos pecados capitais e tudo, né? Sim, lá também fala disso. Tem o componente cristão, mas todo o resto são componentes grego-romanos, né? Você vê que os animais são os animais da mitologia grega, né? Você vê que o Caronte também é um personagem da mitologia grega. O dinheiro também é o dinheiro usado na Grécia. Você encontra personagens do mundo greco-romano, você encontra o Nero, né? Os antigos imperadores e tudo. Então é uma obra bem interessante, mas difícil de ler, viu? Porque é feito como um poema, é bem complexo de ler. A obra original. E o jogo em si, ele é um bom jogo. Eu tive uns problemas na partida e tal, que foi os mesmos problemas que nós tivemos em Maracaibo.
Mas o jogo ele roda bem. Acredito que jogando novamente, né? Vai ficar melhor ainda, o jogo mais tático, mais pegado, né? Essa questão das movimentações agora que a gente sabe, meio que vai ficar mais. A galera vai ficar mais esperta, você vai saber usar o poder dos bichos melhor. Né? Tem, por exemplo, tem a medusa que ela petrifica as almas, e aí na hora que petrifica, acabou, filho. A alma tá petrificada, de fato ela não sai daquele lugar, ela vai ficar lá pra sempre e acabou. Então tem uns negócios bem legais, e aí tem aquelas trilhas de final de jogo que multiplica pontuação, né? Igual no Maracaibo, que tem a trilhazinha. Aí tem uma também, só que você não participa de todas as trilhas, porque você tem que marcar presença nessas trilhas. E você só consegue marcar presença nessas trilhas de acordo com a movimentação do Dante lá, e tem umas paradas. Então é bem legal, e você pode ficar movimentando a pontuação que vai ser no final do jogo. Então se você tipo não tá numa trilha, você pode ir diminuindo o valor da pontuação durante a partida em ações dos amiguinhos, né, dos seus adversários. Ou você pode aumentar as suas, né? Então, similar ao Mombasa e o Maracaibo, de fato. Aí você tem essa similaridade. Então o jogo eu gostei bastante. Mas ele tende a ter AP. Ele tem muita coisa acontecendo, então ele tende a ter AP. Aí fica o alerta nisso. Eu não sou muito fã disso, de AP, mas eu gostei do jogo. Eu dei uma nota 8 pra ele lá. Foi bom. Gostei. Ô Lucas, esse jogo ele me fez lembrar um jogo que eu comprei para computador muito tempo atrás. É um jogo da LucasArts, que normalmente não costuma publicar jogos assim. Ela publica jogos de aventura point and click. Do Star Wars, né? Um jogo chamado Afterlife. Ele é um jogo no estilo SimCity, que você é Deus e você tem os dois mundos, né? O céu e o inferno, e tem a terra no meio, né? E você constrói as construções, o zoneamento do céu e do inferno é baseado nos 7 pecados capitais, né? Uma coisa interessante que eu achava engraçado nesse jogo é que o céu, você tem que fazer o zoneamento do céu muito certinho, assim, com linhas retas, igual você fazia os quadradinhos no SimCity, você fazia, né, tudo 4x4, né, os quadradinhos, e aí você tinha que colocar as estradas em volta. Mas no inferno você tinha que fazer as estradas tudo torta, porque as almas tinham que demorar muito para chegar nos lugares, porque senão não tava bom, né? Você tem aqui é o contrário. E aí você clicava nas construções, você podia ver qual tipo de tortura que eles estão passando ali. Você podia mandar um mensageiro seu para a Terra para espalhar a maldade, para ter mais gente convertida para ir para o inferno. Se a população do inferno tivesse baixa, né? Aí se a população do céu tá baixa, você manda alguém com boa influência para poder morrer mais gente boa, né? Então, interessante. Muito bem, senhor Lucas Silveira, eu vou falar do meu que tá rolando aqui rapidinho, um jogo só, que é engraçado, eu fiz essa referência com videogames. Esse jogo ele funciona melhor como videogame, na minha opinião. Ele é provavelmente a tradução mais... a melhor tradução do SimCity para um jogo de tabuleiro. O nome do jogo é Suburbia. Um jogo que ele teve uma reedição em 2022, a Portal relançou ele com uma cara nova, mas eu joguei a versão antiga. Nesse jogo, os jogadores, cada um tá construindo um bairro da cidade. Então, assim, as pessoas às vezes têm o erro de pensar que nesse jogo cada um tá construindo sua cidade. Não, vocês estão construindo uma cidade só, né? Porque cada um tem seu tabuleiro individual, mas são subúrbios da mesma cidade. E esse jogo, ele tem esse efeito interessante porque ele tem muita interação, senhor Lucas Silveira, mas a interação dele, ele deixa a minha cabeça fervendo. Porque vamos dizer que ele é um deck building, porque cada peça que você coloca no seu distrito, ele tem efeitos, né? Então, você coloca, por exemplo,
tem uma construção que é o restaurante fino, né? Restaurante chique. O restaurante chique, ele te dá uma certa quantidade de dinheiro a cada rodada, que a gente chama de income, e ele custa uma certa quantidade de dinheiro. Só que ele tem um efeito assim, que cada restaurante fast food que é colocado na cidade diminui a quantidade de dinheiro que ele te traz por turno. E isso não é só restaurante fast food que você coloca no seu distrito, é qualquer pessoa. Então, muitas peças têm esse tipo de interação. Então, chega numa hora que você só está fazendo, toda hora você está fazendo cálculo, né? Tipo, alguém coloca uma associação de residente, ele ganha mais 2 para cada quadro, cada peça residencial que tiver no tabuleiro de todo mundo. Aí tá todo mundo contando, né? Quantas peças tem para saber quanto dinheiro o cara vai ganhar. Aí alguém coloca alguma outra peça. E as peças têm sempre efeito assim. Ou é em relação às peças adjacentes dentro do seu mesmo bairro, ou as peças dentro do seu bairro, ou as peças na cidade inteira. E aí, o melhor é que fosse um jogo de videogame, porque aí o computador faz esses cálculos para você. Então, deve ter um aplicativo, não tem não? Tem. Eu mesmo, muito tempo atrás, hoje já não tenho mais acesso, mas muito tempo atrás joguei ele no meu celular. Funcionava melhor no celular, vou dizer. De certa forma, o jogo funcionava melhor no celular. Então fica aí. Joguei Subúrbia. Aqui no Brasil é vendido, viu? Subúrbia, pela Paper Games. Paper Quem Games. quiser aí, quem quiser adquirir o Subúrbia. Fica a dica para quem gosta, do gênero. Para quem gosta do gênero, é uma boa pedida. Então, senhores, fechamos o que tá rolando e agora vamos falar do nosso jogo desse episódio, jogo Nemesis. Então, eu vou passar aqui, Lucas Silveira, os dados técnicos do Nemesis. Eu vou te fazer um favor, Luquinhas. Eu vou já falar o nome do autor aqui para os nossos ouvintes. E os artistas, sim? Sim. Também. Então, sim, senhor. Todos. Então, aqui, segundo o BGG, o designer do jogo é o Adam Fapinski. Nós temos como artistas o Piotr Foxovich, o Patrick Yandrashek, a Eva Labak e Andrzej Pultranos como os artistas do Nemesis. O designer, o Adam Fapinski, ele fez outros jogos que vocês conhecem. Lords of Hellas é dele. Jogo aí favorito eu adoro esse jogo aí. Jogo aí favorito da Camila, é isso? Ela gosta. Ela tem esse jogo, né? Exato. Então a gente já mencionamos esse jogo, né? E tem uma similaridade importante com o Lord of Hellas, né? Ele tem muita miniatura esse jogo. O Nemesis. E para por aí. E não tem mais nenhuma semelhança. Não tem mais nenhuma similaridade, não. É o jogo que foi publicado originalmente na Polônia pela Rebel, que é uma das maiores publicadoras polonesas, juntamente com a Portal. Rebel, que faz parte do grupo Asmodee, e no Brasil publicado pela Galápagos Jogos. Mais alguma coisa, Luquinhas? Publicado em novembro de 2020. Este jogo aqui, lindo, que tem como mecânicas ser cooperativo, o que eu discordo um pouquinho. Eu não acho cooperativo. Mas aqui diz que é cooperativo, rolagem de dados, tabuleiro modular, apostas e blefes, semi-cooperativo, aí sim, está correto. Traidor, eventos, jogadores com diferentes habilidades e movimento ponto a ponto. Dedução social também, não? Tem dedução social, tem, né? Da onde? Dedução social de quê? Mas claro que tem, ué. De quê? A gente vai discutir dentro do episódio. Eu acho que tem, mas vamos discutir dentro do episódio. Então tá bom. Certo?
Muito bem, obrigado aí, Lucas, pelos dados técnicos do Nemesis, que aqui na Polônia saiu em 2018, pelo jeito ele era Kickstarter, né? Ele foi parte de um Kickstarter esse jogo, mas Não sabia. ele aparentemente foi parte de um Kickstarter. E a gente fez a piada aí no começo do episódio. É um jogo que tem muita inspiração nos filmes da série Alien. Vou passar agora para Tadeu Kinevitz nos explicar as regras do Nemesis. Vai lá, Tadeu. Então, eu não vou explicar elas inteiras, né, para não botar os ouvintes a dormirem, mas vou dar uma noção pra gente, né, pro pessoal que não conhece, como é que ele funciona. Ele é um jogo que ele é uma evolução desses jogos de traidor, né? Para quem já jogou o antigo Battlestar Galactica, o mais novo agora Insondável, que é a reimplementação delas. Teve também o Dead of Winter, que fez bastante fama. Ele segue essa linha. Só que ele trouxe uma inovação bem interessante, né? Nesses jogos, a pessoa ou é traidora ou não é. E aqui ele trouxe uma coisa que tem essas escalas mais cinzas, né? Cada um tem o seu objetivo, que pode ser super malvado, né? Mate, não necessariamente mate, mas tal coleguinha tem que morrer, ou todo mundo tem que conseguir chegar na Terra, por exemplo, né? Então você vai ter o seu objetivo secreto, e você tem o seu baralho, que cada um dos personagens tem um baralho específico que dá as ações que eles podem fazer. E as cartas são tanto as ações quanto os recursos que você tem. Então tudo que você faz, você descarta a carta para fazer. E aí no seu turno você pode fazer as ações da carta ou ações básicas, né? E eu vou chamar a atenção para a ação de movimentação, que é a que você mais vai fazer. Você está lá na nave, você vai ter que então percorrer aquela nave e consertar motores e fazer diversas tarefas, né? E a movimentação, então, cada vez que você movimenta, você pode movimentar de forma cautelosa, em que você controla o quanto barulho você ainda faz barulho, mas você controla, ou de forma mais direta, e aí que você tem menos controle sobre o barulho. Conforme esse barulho vai acumulando, você então pode eventualmente entrar no que foi traduzido de forma brilhante pela Galápagos, das intrusoras, né? Belo nome. Fantástico. Que são basicamente os aliens, né? Então, quando você traz quando acumula muito som, esses aliens entram em jogo. Você pode matá-los, fugir. Eles são bastante perigosos, então não é uma coisa trivial matar um alien, né? Então traz muito essa tensão. E uma coisa que o jogo faz também é que se você anda em pares, você diminui muito o som que você gera, que força você um pouco a ter que confiar nos coleguinhas, mesmo sabendo que eles têm chance de querer matar você. E aí você vai ter os turnos, né, até que eventualmente ou você escapa da nave nas naves de escape, ou você volta a hibernar e torce para que a nave esteja indo para a Terra, né? Então essa é um apanhado bem geral. Eu não vou entrar em detalhes mais das regras, porque é um jogo relativamente complicado, não complicado, mas com uma quantidade razoável de regras, e eu acho que com isso já dá pra gente acompanhar a resenha que nós vamos fazer do jogo aqui. Tadeu, eu acho interessante mencionar para os ouvintes, porque você mencionou a mecânica de traição, né? E as ações e tudo. E aí o ouvinte pode pensar assim, mas se o meu objetivo é matar um dos outros jogadores, eu posso simplesmente usar uma ação minha e matar, né? E é interessante isso, é interessante explicar que você, na verdade, não pode você mesmo matar nenhum dos outros jogadores. Por mais que você queira. Então, como é que acontece essa questão de você matar os outros jogadores? Se você mesmo não pode pegar sua arma e matar eles, como é que você mata os seus jogadores, então? Excelente colocação. O jogo traz isso, né? Você não pode simplesmente sair atacando uns aos outros. Mas você tem maneiras indiretas de sacanear o coleguinha, né? Por exemplo, você pode tocar uma granada numa sala que tenha um alien. Essa granada vai dar dano em todo mundo que estiver lá, inclusive um coleguinha.
E aí você até pode explicar pra ele, puxa vida, coleguinha, nem queria matar você, mas estava o alien ali. Era o chupa-cabra aí que eu queria. E tem algumas coisas pontuais que você pode matar o colega, mas, por exemplo, tem você pode despressurizar uma câmera, mas você primeiro precisa prender o colega para fazer isso. Isso, o cadeirante, que a gente tem tanto fez piada, ele é mestre em fazer isso, é o cara que tem mais facilidade de jogar o coleguinha pro espaço. Então, outras maneiras, né? Você pode fazer barulho por querer, aí o alien vem, você sai correndo e deixa o coleguinha para lidar com o alien, deseja boa sorte e sai fincado. Então é muito bom comentário do Matheus, né? Tipicamente você não é aquela coisa grosseira, né? Você simplesmente atacar você tem que usar, tem que matar o coleguinha de forma mais ardilosa, né? Que eu acho que combina bem com o estilo do jogo. Pois é, isso tá no centro do que gera toda a narrativa emergente, né? E a graça do jogo também. A graça do jogo, exatamente. A graça do jogo é ferrar o amiguinho. Ah, mas é bom. A cara de tristeza do coleguinha. Por que você tá fazendo isso? Se não foi por querer. Até tu, Brutus, teu filho. Eu não queria entrar nesse assunto agora, mas eu vou te perguntar, já que você está mencionando. Se você... É um jogo que você jogar com uma pessoa que não está acostumada, que não sabe, né, que pode até ter avisado, né, que existe essa mecânica de traição. Mas uma pessoa que nunca experimentou uma traição num jogo da maneira como o Nemesis traz, que eu, pra ser sincero, nunca vi em em outro jogo, você trair do jeito que você trai, porque eu já vi umas coisas assim absurdas, né? A pessoa pode ficar um pouco amargada, não? Principalmente se for a primeira vez que a pessoa tá jogando Nemesis. Ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste porque o jogo ele te força a fazer isso, inclusive, né? Ele te dá mecânicas pra fazer isso, pra você trair o amiguinho. Tem certas coisas que você vai lá, você olha, aí você pode mentir, fala assim, não, ali tem não, você pode ali, ó, ali tem um negocinho bom pra você ali naquela sala, pode ir lá. Chegar lá, a galera vai lá olhar, né, o negócio dos... Como é que fala o nome? Os itens. As turbinas lá, né? Tem as turbinas também. As turbinas. Aí você fala, não, pode ir lá que a turbina ali, ó, tá indo pro lugar certo. Tá indo pra Terra. Não preocupa não, a turbina tá indo lá pra Marte, pro Diabo 4. Só uma correção, tem duas coisas, né? Tem as coordenadas pra onde você tá indo e tem se as turbinas estão funcionando. Então são duas coisas. As coordenadas. Isso, então, porque o jogo, você não sabe pra onde é que a nave tá indo até você ir lá checar, e você tem a escolha de confiar no coleguinha ou não. E o comentário do Matheus é muito bom, porque não é um jogo pra qualquer um, não. Porque tem pessoas que não gostam dessa pegada assim, né? Por exemplo, tem uma amiga nossa lá que é noiva de Eduardo, a Cris, ela não gosta desse tipo de jogo, então não é a pessoa tem que estar tem que ir com aquele espírito, coração, né? Leve. Que todo mundo tá ali para se sacanear, e Lucas, não é bem verdade que você não tem opção, né? Porque você ganha no início 2 cartas de objetivo. Uma que tipicamente é mais boazinha e uma que tipicamente é mais malvada, né? Ninguém escolhe a boazinha. Pois é, eles falam do objetivo pessoal e do objetivo corporativo. E no momento que aparece o primeiro alien, você é obrigado a escolher. Eu lembro muito quando nós jogamos lá no seu salão de festas, que a gente estava jogando, acho que esse foi um dos jogos mais divertidos. Nós estávamos jogando com o Roger, lembra que o Roger estava com o cadeirante? E eu me lembro que eu tinha 2 objetivos. Eu pensei, vou pegar. Um era matar o Roger. E aí o outro, eu pensei, vou pegar esse objetivo aí. E aí, quando começou a passar o jogo ficou o objetivo da cooperativo ficou cada vez mais distante. E enquanto isso, o Roger estava sendo arrebentado, espancado. Não, vou ter que, infelizmente, escolher matar o Roger. Você conhece o Bar Morto? Sim. Foi ele que matou. E as 2 vezes que eu joguei Nemesis, as 2 vezes o cadeirante Tchadinho foi o primeiro aí de arrasta pra cima, Matheus. Um foi com o Roger e o outro foi com Jéssica, minha esposa. Nossa, velho, o pobre cadeirante, mas ele sofre na mão dos bichos. Deus livre.
essa partida foi muito engraçada, porque o Pablo Roger confiou em mim, a gente andou. Eu tava com a mulher que é mais ardilosa, é mais lisa, não lembro o nome dela. Personagem roxo lá, é tipo o Rogue, se fosse um RPG. E aí a gente tava andando junto, né? Aí daqui a pouco aparece o Roger entra no lugar, tá a rainha, aparece a rainha, o lugar tava pegando fogo. Aí eu saí correndo, deixei ele com a rainha lá, toquei uma granada pra dentro da sala que tava pegando fogo e fechei a porta pra ele ficar preso com a rainha. Foi muita maldade. Pois é, e eu acho interessante isso, vocês estão contando várias situações de jogo, né, de eliminação de outros jogadores, e é uma coisa assim, é muito cinematográfico, né, a maneira como a eliminação de jogadores acontece é o que dá esse combustível nessa narrativa emergente desse jogo. É uma coisa sem igual mesmo. A maneira como você fala sobre uma eliminação de jogadores, eu não acho que tem outro jogo que te proporciona esse tipo de narrativa. É bem interessante. Excelente comentário do Matheus. De fato, hoje em dia, no game design moderno, eliminação de jogadores é muito mal visto, né? É poucos jogos que tem coragem de botar a eliminação de jogadores. Por exemplo, o Dead of Winter, ele tem toda uma coisa, tem toda uma regra do cara que foi exilado, não sei o que, para evitar isso. Só que ao mesmo tempo que é chato você ser o cara eliminado, né? A tensão de você poder ser eliminado de forma bem, às vezes até injusta, dá uma graça no jogo. Então, assim, ao mesmo tempo que é ruim ser eliminado, você saber o perigo. Se você não tem isso, você não tem aquela sensação de tensão que o jogo tem, né? Teve outra vez que eu joguei, acho que essa não foi com o Lucas, eu tava com um soldado, eu traí meus coleguinhas, como de praxe, e saí correndo, tentando ir pro escape. O soldado, um dos poderes especiais dele é que ele pode correr mais rápido. Ele pode tomar um dano para fazer mais uma ação antes dos coleguinhas. E eu tava correndo e eu tava na porta da fuga e a nave explodiu e perdeu todo mundo. Isso eu me lembro que foi muita justiça poética, porque eu sacaneei meus coleguinhas, ia fugir e morremos todo mundo. E agora tem um detalhe no jogo, né, que tem a contagem regressiva que pode ser ativada de forma mais rápida, né? Eu lembro quando a gente jogou uma vez com você, foi a primeira coisa que você fez, acho que você tava com a capitã, eu acho. Você ligou a capitã, é muito divertida, que você pode dar ordem pros colegas, eles não tinham opção, e o Lucas só dava ordem pra sacanear os coleguinhas. Matheus, é muito bom você colocar a nave lá na primeira rodada para ela explodir o desespero da galera querendo resolver as coisas com mais rapidez, porque vai explodir. E eu lembro que o meu objetivo era acho que isso, explodir a nave e sair fora. Era esse o meu objetivo. Então a primeira coisa que eu fiz foi pôr a nave pra explodir, só que infelizmente, né, os bichão me pegaram antes e eu também fui de arrasto pra cima e morreu. Mas eu gosto desse jogo porque você pode ou fazer um jogo mais cadenciado, né? Que é esperar, ou você acelerar. E o acelerar do jogo não é deixar ele mais rápido. O acelerar. Porque o jogo, mesmo acelerado, ele demora bastante. Mas você não sente isso passar. É tão imersivo e prazeroso jogar que você não vê as várias horas que tem. E são muitas horas, de fato. Você pode preparar aí que pelo menos 3 horas com a bunda na cadeira você vai ficar. Mas você não vê o tempo passar. Agora, o único defeito mesmo que eu vejo nele é essa questão da eliminação de jogadores, porque pode ter uma eliminação muito cedo para um jogo que demora muito. Isso pode incomodar um pouco. Assim, a gente não incomodou, né, o nosso grupo, porque geralmente, quando vai jogar Nemesis, ele é o jogo do dia, né? Então, quem foi eliminado, se não quiser ficar, pode ir embora, né? Que foi o que aconteceu. Jéssica foi eliminada, na sequência eu também fui. Aí nós pegamos o banquinho, né? Igual o Raul Gil, pega seu banquinho e sai de mansinho. Não tem o que fazer. Mas isso não desabona o jogo. Quem está pensando em adquiri-lo não desabona em nada.
é muito bom mesmo com essa situação de eliminação. É uma troca, né? Esse processo de eliminação de jogadores é uma questão ousada, né? Uma regra ousada, como o Tadeu mesmo colocou. Não é comum hoje em dia, é muito mal visto, porque gera esse problema da pessoa ter que ficar ali sem nada para fazer, mas faz isso para poder introduzir um tipo de mecânica que gera toda essa ação, toda essa narrativa, né? Toda essa coisa interessante, porque ele é um jogo que, se você tentar dizer, ele é cooperativo até um certo ponto. Quando ele vira um contra todos, ou todos contra todos, né? Ou dois contra... Né? Você não sabe, depois que aparece o primeiro Alien, na verdade, que estrutura tem o jogo, né? Porque tudo depende dos objetivos que cada um escolheu para si, né? De coração mesmo, eu não vejo quase nada de cooperativo nele. Pouquíssimas coisas, assim, pelo menos em comparação com os cooperativos que a gente tem no mercado, né? Porque todas as vezes que a gente jogou era um Deus nos acuda, cada um por si, no máximo ali, um com o outro ali, pra, tipo, usar igual o Tadeu explicou, né, nas regras de você se movimentar fazendo menos barulho. No máximo isso. De resto, pra mim, é tipo, cada um por si, Deus por todos. É aquela coisa, Lucas, se você for nos sites, no BGG, em outros sites, né, cada site vai tentar definir, enquadrar ele dentro de uma categoria, e você vai ver coisas do tipo, ele é esse cooperativo. Jogo é legal por isso, né? É difícil de enquadrar. Vai falar que é cooperativo. Eu já vi, por exemplo, falar que ele é de dedução social. Aí você mesmo me falou, mas ele não é dedução social. Bom, mas ele é uma dedução social diferente, né? É aquela dedução social que, ok, você descobre que o Tadeu quer matar você, não tem muita coisa que você pode fazer, né? O Tadeu quer matar você. Ok, eu percebi que Tadeu tá agindo estranho e tá tentando me matar. O que você vai fazer com isso? O que você faz com essa sua informação? Eu acho que dedução, eu categorizaria ele como um semi-cooperativo, né? E como um contraponto pro que o Lucas falou, eu acho que depende muito do grupo. Então, eu já joguei com outros grupos que não do Lucas, e o nosso grupo aqui é muito malvado. Então, no nosso grupo vira um Deus nos acuda. Outros grupos não tanto. E assim, você teve uma vez que eu joguei com Eduardo e Cláudio, que são irmãos, né? E obviamente tem uma rivalidade monstra, né? E aí Eduardo já começou sacaneando o Cláudio, e todo mundo assumiu, isso é que é o Cláudio e Eduardo, né? Mas no final o objetivo dele era matar o Cláudio. E assim, ok, você não pode evitar completamente, mas se você sabe que o cara quer te matar, né? Uma coisa que você pode fazer é tentar matar ele antes de ele te matar. Devolver. E a outra é evitar ele, né? Eu acho que o quão cooperativo ele é ou não depende muito do grupo, sabe? Eu já vi em grupos diferentes o jogo funcionar diferente, e o nosso grupo, eu, Lucas Nage, é um grupo muito competitivo, né? Então, vira um Deus nos acuda, conforme o Lucas falou, mas são um grupo um pouco menos, agora desculpa o termo, né? Menos pau no cu. Aí acho que o jogo fica um pouco menos violento, assim. Porque talvez é necessário explicar que em volta da nave existem coisas que você precisa fazer até antes de garantir que você consiga alcançar o seu objetivo. Por exemplo, a nave tem que estar indo em direção à Terra, né? Tem gente que tem objetivos diferentes, né? Mas raríssimas exceções. Acho que um dos objetivos é mandar a nave para Marte, eu creio. Mas grande parte das pessoas que têm os objetivos mais cooperativos é de fato ir para a Terra. Isso. Então, no geral, você tem que ir na ponte, né? E colocar o destino, tem que reprogramar. Você sabe que a nave está indo para algum lugar, mas só se alguém for lá na ponte e confirmar o destino e mudar para a Terra,
que vocês vão ter certeza que a nave está indo em direção à Terra. Aí tem que consertar partes da nave, tem que entrar nos... Pode ser que você tenha que entrar nos escape pods, né? Também. Então tem objetivos para serem cumpridos. Se você for, por exemplo, estivesse pensando num jogo da Arca de Noé, em que você tem que ser, vamos dizer, o filho favorito do Noé, antes de você ser o filho favorito do Noé, você tem que construir a arca. E para construir a arca, você precisa dos outros irmãos construir a arca junto com você. Senão ninguém vai sobreviver o dilúvio, né? Então, todo mundo tem que... É boa analogia, Tadeu, porque eu já pensei em criar um jogo da Arca de Noé. Por isso que eu tô fazendo. Já tem, moço. Já tem Arca Nova. Já fizeram aí o jogo da Arca de Noé. Olha só, o Lucas me tapeou. Não, mas eu pensei, quando eu tava pensando nessa mecânica, eu pensei imediatamente, falei, se tem um jogo que você tem que cumprir um objetivo grandioso e você precisa dos outros jogadores juntos, antes de você ter um relógio e tem que acontecer antes desse relógio, né, completar a sua volta, e aí no final dele você ainda tem que ter tido uma participação maior do que a dos seus adversários, né? Seria por exemplo, eu não sou religioso, né? Mas o conceito da Arca de Noé, de certa forma, me apareceu quando eu estava pensando nessa mecânica. Pois muito bem, mais alguma coisa que nós temos para falar sobre o Nemesis como jogo, regras, né? Dinâmicas, mecânicas, né? Antes da gente ir para a análise? Creio que não. Eu acho que as coisas mais importantes foram comentadas da minha parte, pelo menos. Ô Tadeu, esse jogo ele foi parte de um Kickstarter, né? Acho que é importante mencionar isso. Fato, ele, inclusive, segundo o designer, ele passou muito tempo em desenvolvimento e eu acho que está correto, porque dá para ver que o jogo foi muito bem pensado, todos os fatores dele. E ele agora, inclusive, teve meio que uma segunda edição, né, que veio do... Agora se o primeiro é um plágio do Aliens, o segundo é Lockdown, Nemesis Lockdown. Ele é plágio de um filme menos conhecido, que é o filme que lançou o Vin Diesel à fama, Pitch Black, em que os aliens só vêm quando você está no escuro. É um filme bem divertidinho, bobinho, mas divertidinho. E ele teve em Kickstarter também. Inclusive agora o Matheus Nagem, que não vai estar ouvindo o podcast, mas vou agradecer, está trazendo de fora do Brasil para mim a expansão dele, que eu estou cobiçando há anos, a expansão do Nemesis, que traz mais personagens e coisa. Então, o episódio fica gravado, Tadeu. Ele pode ouvir depois que ele voltar. Também tem Spotify lá na Inglaterra também, viu? Bora. Só se Matheus estiver ouvindo, obrigado. Eu também vou agradecer que ele tá trazendo pra mim aí o The King's Dead, né? Obrigado aí, Matheus. Aham, muito bem. Então aquela foto, ela chegou, mas lá da Inglaterra, então... Chegou lá em Londres. Não chegou ainda aqui, não. Ok. Mas eu mencionei essa coisa do Kickstarter porque ele tem uma característica que é comum nos jogos de Kickstarter, que ele tem, e muito interessantes, modelos 3D, né? Todos os aliens aí são pecinhas de plástico aí, muito bem feitas muito e grandes, bonitas, né? Awaken Realms, né? Tudo que eles fazem é muito caprichado e muito bem feito, os modelos, né? Eles fizeram, acho que eles ficaram famosos por causa do Nemesis. Eu posso estar errado, mas eles, por exemplo, agora eles fizeram alguns cooperativos com miniaturas muito bonitas. Eles fizeram a caixa grande do Castles of Burgundy cheio de coisa de miniaturas, de modelos bonitos. Eles estão fazendo a versão nova do Porto Rico. Tudo que eles fazem, acho que eles são da Polônia, por sinal, né? Tudo que eles fazem é muito caprichado. Exatamente. Aí, Matheus, são da Polônia, tá na hora de você fazer um merchan aí, mandar uns trem pra nós aí, ir lá bater na porta deles, fazer uma parceria. Eu tô bem servido aqui na Polônia com relação
essa questão de jogos de tabuleiro. Não vou mentir, já falei em vários episódios aí, né? A Portal, a Rebel, né? A Awakened Realms, entre outras empresas de jogos de tabuleiro, estão todas baseadas, né, na Polônia. Inclusive a Rebel é aqui da cidade onde eu moro. E as que não estão, você é vizinho da Alemanha, né? Então, as que não estão aí estão do lado. Também República Tcheca, né? A gente falou da CGE no episódio passado, do Arnak. Também tá aqui do lado a CGE. Então, eu estou aí muito bem conectado. Agora ir para Londres levar um carregamento para nós, você não vai. Não, porque é difícil. Dessa. Londres difícil. Aí do lado, só pegar um trem. Chegou lá. Do Brexit. Antes do Brexit era mais fácil. Agora até para eu mandar um jogo pro seu amigo Matheus Nagen lá na Inglaterra, eu teria que pagar imposto até. Paga-se imposto. Malditos ingleses. Pois é, agora se paga imposto. Como é que fala malditos ingleses em inglês? Damn British. Hijos de puta, ainda fala em espanhol agora. Xinga o Nigel Farage. Ok, vamos para a análise então, senhores. Tem alguma coisa para explicar aí sobre o Nemesis? Análise. Muito bem. Então, eu vou perguntar aqui para meu amigo Lucas Silveira, qual sua avaliação sobre o Nemesis e que nota você dá, Lucas Silveira? Bom, Nemesis é um dos jogos que eu botava menos fé do que eu ia gostar, porque, como todos sabem, eu detesto cooperativos, né? E quando o Tadeu me convidou para jogar, ele disse que era cooperativo. Eu vi na Ludopédia lá que era cooperativo. Então eu fui não só com um pé atrás, mas com os 2 pés atrás, né? E de fato me surpreendeu de uma forma incrível esse jogo, né? Porque, igual eu já falei, na minha concepção, talvez pelo que Tadeu falou no nosso grupo, ele não foi um jogo cooperativo. Foi um jogo cada um por si, Deus por todos, e quem se deu bem ganha. E fora as outras mecânicas que tem no jogo, as cartas que são limitadas, então você tem que tomar a decisão certa, na hora certa, com a carta certa. Ou às vezes até te força a tomar decisões que você não quer tomar, né? Esse jogo tem muito disso. Ainda mais quando os aliens chegam e tal. Você tem que controlar seu dano. Então é um jogo incrível. Pena ser muito caro aqui no Brasil. Porque assim, eu indicaria, obviamente, a todo mundo ter este jogo. Eu, por exemplo, não tenho, porque é caríssimo. E também porque Tadeu tem, né? Não precisa. Se ele já tem, eu não preciso. Ele tem a mesma coisa que eu tenho. Então, eu não preciso comprar. Justo. Mas é um jogo incrível, então quem gosta desse tipo de jogo e tiver a oportunidade, jogue. Você não vai se arrepender. É um jogo maravilhoso. Não podia ser diferente do que não a nota 11 para esse jogo. Esse jogo é muito bom. Ô, louco. Eu vou, Tadeu, eu não vou passar para você. Eu vou, na verdade, fazer a minha análise na onda do que o Lucas falou, porque tem muito a ver. Tem muito a ver. Queria perguntar para Lucas, em primeiro lugar, como é que a pessoa anda para frente com os 2 pés para trás, hein, Lucas? É o Curupira? É o Curupira. Moonwalking. Não sabe o folclore brasileiro? Se você só fica no folclore polonês, tá aí. Muito bem. Vou encaixar com a análise do Lucas, porque ele falou coisas muito importantes para minha análise, né? Como, por exemplo, o fato do jogo ser muito caro. E então, assim, em análise ela se resume numa frase: o Nemesis é um jogo fácil de recomendar e difícil de justificar. Por quê? A gente já falou, né, que é um jogo de Kickstarter, então ele é bloated, né? Ele é caixa grande, muitas peças, né? Peças pesadas, caras, né? Que encarece o jogo, né? Então, ele, sem dúvida nenhuma, é um jogo fantástico. E se os ouvintes estavam prestando atenção, eu mencionei, chamei atenção para isso, a narrativa dele é uma coisa sem igual. Tem poucos jogos de tabuleiro, e eu acredito que um deles é o meu favorito, Fury of Dracula, que
leva, né, a esse tipo de narrativa, fim de jogo, eliminação de jogadores da maneira como você vê no Nemesis. Então é fácil você falar, jogue, né, não perca a oportunidade de se juntar a um grupo em que esse jogo faça parte, né, que se você tem um amigo que tenha, realmente, ou se estiver na sua locadora de jogos, realmente você tem que tentar Nemesis. Agora, comprar e ter na sua coleção um jogo pelo preço que ele é aqui mesmo, tô falando só de Brasil. Aqui na Polônia também ele é caríssimo. É extremamente difícil você justificar gastar essa quantidade de dinheiro para ter o Nemesis na sua coleção. Mas se você tiver a sorte de ter acesso ao jogo, assim como o Lucas, por exemplo, que tem essa relação com o Tadeu, o que é seu é meu e o que é meu. Certo, Lucas? Exatamente. Né? O Lucas no aniversário de Tadeu é assim, ele dá um jogo de tabuleiro com o nome dele escrito no jogo, né? Ó, Tadeu, colado na caixa. Aqui é seu presente de aniversário. Uai, Lucas, mas tem seu nome escrito na caixa? Não, Tadeu, ele é pra você. Ignora. É pra você. Ignora. É seu presente. Você fica se apegando a pequenos detalhes, hein? Impressionante. É igual, eu lembro um episódio dos Simpsons que é aniversário da Marge e o Homer dá uma bola de boliche com o nome dele escrito de presente pra ela. É mais ou menos o que acontece. Agora, você falando o preço. Se você tem dinheiro, se você tem aí R$1.100 sobrando, que é basicamente o preço dele aqui no Brasil, você olhou lá no banco, olhou seu saldo, R$1.100. Ou então você olhou assim, dá pra dividir em 12 vezes aqui sem juros, e não for, né, se você não for passar fome nem nada, pode ir, pode comprar. Esse aí é jogo, esse aí dá pra comprar, se você tiver condição, viu? Já vou avisando. Toda vez que a gente recomendar um jogo, você não precisa passar fome pra comprar o jogo, não. É igual eu falo que tem um amigo nosso que é pão duro toda a vida, né? O bicho pão duro, mão de vaca. Aí ele analisa, tipo assim, todos os detalhes pra ele comprar um jogo. E aí eu fico falando com ele, se você não for passar fome, pode comprar, moço. Compra, você só se vive uma vez. Então vai lá e compra o seu joguinho aí, se não for passar fome. Então essa é a minha dica. Se não for passar fome, pode comprar. Tem um mercado de segunda mão aí também, né, Lucas? Tem. Não, mas ele, segunda mão, primeira mão, é tudo caro. Não, eu tô dizendo que depois você pode revender, né? Se você não gostar do jogo. Sim, pode revender. E ele revende fácil, viu? Ele não costuma ficar muito tempo disponível, não. Muito bem. Fora que tem outras mecânicas que a gente nem mencionou. A gente não fala, por exemplo, sobre a contaminação, né? Sobre a mecânica da contaminação. Que você se escaneia para saber se você tem um alien dentro de você, né? Extremamente interessante e temático ao mesmo tempo. Concordo. Exato. Então, assim, esse jogo, ele tem muitos elementos que me agradam. E eu acho que eu falei, tem muitos paralelos com o meu jogo favorito. Então, a minha nota para Nemesis é uma nota 9. Dá uma nota 9 para Nemesis. Acho que tá muito bem. Tá muito boa. E o senhor Tadeu Knevitz, sua análise muito precisa, como sempre, e sua nota. Então, a primeira coisa, concordo com os colegas, os fatores importantes. Vou complementar o que eles falaram. Acho que agora você comprar de segunda mão vai estar muito caro, porque ele está out of print e você vai pagar provavelmente mais caro, sensivelmente mais caro do que ele novo. Eu vou chutar que a Galápagos vai anunciar o Lockdown no esse ano. Eu acho que eu vou chutar que vai ser nessa Spoiler Fest ou na seguinte. Então compra, porque se você tem interesse e dinheiro, espera para comprar o Lockdown que tá vindo, que não necessariamente é melhor, mas se você for comprar de segunda mão agora, você vai pagar, acho que bem mais caro do que ele tava quando saiu. Só citando aí, eu olhei aqui, ele tá, o mais barato usado tá 1.150 e o mais caro 1.325. Okay. Um usado e o outro lacrado, mas caríssimo ainda. Exatamente. Então espera um pouquinho que eu acho que é uma chance grande de vir pela Galápagos. Sobre então, os colegas falaram disso, eu vou falar um pouquinho mais, assim, só os outros comentários sobre o que pesa na minha avaliação.
Então, né, complementando o que os colegas falaram, melhor gerador de momentos memoráveis em board game. Não conheço nenhum outro que chegue perto disso. Não é um jogo mais estratégico. Se você só gosta de estratégia, só gosta de que o jogo seja justo, ele é um jogo injusto. Mas se você gosta de momentos memoráveis para contar depois, não tem jogo melhor que esse. Ele teve uma sacada genial nesse jogo semi-cooperativo com Traidor, no sentido que ele não é mais maniqueísta, em que todo mundo é bonzinho ou malvado, né? Você tem toda essa escala de tons de cinza que é completamente diferente dos outros jogos similares, né? Aí eu comentei o Dead of Winter, o Insondável, o Battlestar Galactica. A mecânica de não produzir som, acho que é a sacada mais genial dele. Então, de não produzir som quando você anda junto, porque isso te força a ter que confiar nos teus colegas, pelo menos em alguns momentos, né? Escolher qual coleguinha menos provável de te sacanear. A temática, que não é oficialmente do Aliens, mas é do Aliens, ficou muito boa, né? Toda aquela pegada da arte do Giger e o feeling do Aliens está todo lá. Como Contras, né, não é um jogo que o jogador mais estratégico vai ganhar sempre. Às vezes você vai morrer por consequência do que acontece. Tem a eliminação dos jogadores, te prepara para ser esfaqueado pelo coleguinha, para talvez ser eliminado. Mas se isso não te incomoda, é um jogo top. Para mim, é um dos poucos jogos que eu dou nota 10. Então, minha nota para Nemesis, apesar de não ser um jogo perfeito, né? Nota 10 eu guardo para os jogos muito, muito, muito bons, mas que não precisam ser perfeitos, porque não tem jogo perfeito. Então, nota 10 pro Nemesis é a minha avaliação. Olha só, Tadeu é como o Pedro de Lara no show de calouros, ô Lucas. Quando ele fica de pé. Analogia. Quando eu fico de pé. Dupla número 1, a dupla número 2, Pedro de Lara. Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas. Como não fica com Isso aí. Ele, quando ele queria dar nota 10 para um calor, ele falava assim: quando eu fico de pé, e aí ele levantava no show de calor. Tadeu de Lara. Tadeu de Lara. Muito bem, gente. Na próxima jogatina já sei até como vou chamá-lo. Só vai entender quem ouve ao Jogada de Mestre. Correto. Certo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Essa foi nossa análise do Nemesis. E hoje a gente vai começar um novo quadro, porque eu não sei se os ouvintes estão cientes, seu Lucas Silveira. Agora a gente tem um grupo ali no Discord, certo? Olha só, estamos com um grupo no Discord com um recorde de ouvintes lá dentro. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Tá bem visto. ativo, né? O pessoal tá batendo papo, eu vou lá, tem sempre o pessoal conversando, tá bem interessante. Tá sim, tá começando, está engrenando, e é por isso que eu pedi para alguns dos nossos ouvintes que estão ali no grupo nos mandarem perguntas para a gente responder no ar. E nós tivemos aqui algumas perguntas, então vou colocar para os senhores para a gente responder aqui e convidar os ouvintes, né, aqueles que nos estiverem ouvindo, tiverem interesse de entrar no grupo do Discord. É um grupo gratuito, a gente não cobra nada e a gente interage bastante com o pessoal lá no grupo. Então, se você tiver interesse, o link vai estar no post. É um link que, infelizmente, ele expira a cada 7 dias. Então, se você tiver interesse, pode mandar uma mensagem para a gente, pode ser no Spotify, qualquer uma das plataformas aí onde você estiver ouvindo Jogada de Mestre. Manda uma pergunta para a gente: eu quero entrar lá no grupo, manda o link para mim, a gente compartilha o link. E aí você pode entrar no grupo do Discord e participar, né? Já está bem ativo, como o Tadeu falou, já está começando a ter piada de mau gosto também, então isso mostra que né, as piadas quinta série. As piadas de quinta série já tá rolando, né? Então já mostra que a gente está começando a se integrar bastante com o pessoal ali do grupo, né? Então venha fazer parte do nosso grupo no Discord, o grupo do Jogada de Mestre.
Então vamos lá para a primeira pergunta. O nosso ouvinte R. Meloni, que eu não sei se é Renato ou Rafael Meloni, né? Então desculpa aí pro ouvinte, mas ele pergunta Pode ser Ricardo também. Roberto. Né? Rômulo. Depois ele tem que esclarecer lá no grupo. Juan. Tá bom, podemos parar já com a especulação sobre o nome do ouvinte. Eu preferia ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas não aquele que o Pelé fala, xinga a moça, né, ô Tadeu? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua p... Aquele filme maravilhoso. Aquele é o Jô Soares. Não, é o Jô Soares. Muito bem. Então, o R. Meloni, ele pergunta: qual tema de jogo de tabuleiro ainda não jogaram e gostariam de ver em um jogo? Lucas Silveira. Cara, eu já joguei tanto tipo de tema. Recentemente até joguei um de pescaria. Eu sou bem ligado assim. Deve ter dado, né? Muita narrativa emergente esse de pescaria, né, o Lucas? Muita toma-vara pra pegar peixinho, né? Mas um tema que eu gostaria de jogar, assim. Eu já joguei. Eu vou falar um que eu já joguei, mas eu fiquei muito decepcionado e eu queria um melhor, que seria um tema de esportes. Não vou dizer o futebol em geral, mas algum tema de esporte, né? Que diferente algum. Assim, eu joguei o Eleven, muito ruim, muito longo, muito chato. Soube que é muito ruim. Muito longão. Então, eu queria um jogo de. Não precisa necessariamente ser de futebol, sei lá, futebol, handball, vôlei, Olimpíadas, sei lá, alguma coisa desse gênero, assim, um jogo de esporte. Eu ainda não encontrei um que, exceto corridas, né, que a gente não coloca no mesmo balaio, mas um jogo de esportes, assim, eu ainda não encontrei. Dizem que tem um que chama alguma coisa, Footboard, que é de um brasileiro. Dizem que é bem legalzinho esse jogo. Ainda não experimentei, mas eu acho que é isso. Um jogo com tema de esportes ainda não me agradou. Vou me encaixar aí de novo na resposta do Lucas, porque eu tenho uma resposta muito parecida. Aliás, o seu Lucas Silveira, tem aí, se você quiser, o monopólio do Capitão Tsubasa, do Super Campeões, talvez. É isso aí que você tá buscando. Mas vou me encaixar na resposta do Lucas, porque eu gostaria de ver um jogo com o tema do meu esporte, que é tiro com arco. Eu nunca vi o tiro com arco ser representado em um jogo de tabuleiro de uma maneira que não seja um jogo de destreza, mas de uma maneira que leve em consideração todas as mecânicas, a física, todos os cálculos que nós, quando atiramos com arco, fazemos quando a gente quer acertar o alvo, né? E eu já pensei muitas vezes como essa mecânica poderia ir num jogo de tabuleiro, né? Não sei se vou ter que ser eu que vou, né? Quem sabe um dia, né? Cumprir meu sonho e criar um jogo e que seja em torno desse tema. Mas eu concordo com o Lucas, nesse caso em específico eu gostaria de ver um jogo cujo tema e a mecânica principal fosse o tiro com arco. E o seu Tadeu Kinevitz? Que tema o senhor ainda não viu? O senhor que tem uma coleção gigantesca, que tema o senhor ainda não viu implementado? Eu não tenho coleção gigantesca, eu tenho menos de 60 jogos. Quem tem coleção já teve. Bastante, mas o Lucas tem 200. Pois é, vou pôr a música triste do Chaves aqui pra vocês. Não, eu tô super feliz com a minha coleção, mas ela não é tipo, tem o Éder. Ela é grande. Eu tenho 1/3 do Éder, 1/3 do Lucas, então a coleção é boa, mas pra gigantesca não serve. Mas bem, o pessoal me roubou, eu ia falar de futebol. Apesar de não assistir mais muito futebol hoje em dia, eu acho que um jogo é um esporte que eu acompanhei muito na minha infância. Hoje em dia não estou mais tão ligado, mas é um esporte que é muito adequado para se
se fazer um jogo entrando na parte mais estratégica do futebol, né? E eu não joguei Eleven, nem quero jogar. Não vi nenhum. Não tá perdendo nada. Eu imagino que não. Assim, eu vi muito superficialmente e não me interessou. Então, eu vejo como um campo que poderia ser facilmente explorado e não foi. Agora eu fiquei sem graça porque foi a resposta menos original possível. Não, mas tamo junto então, né? Agora Acho que os três, né? É engraçado, eu vou mandar lá no grupo. O meu filho ganhou essa semana um jogo de futebol, né? Que é não é um jogo de tabuleiro, né? Mas ele é interessante porque assim, tem os dois times, eles são colocados cada jogador tem uma molinha, né? É preso por uma mola no campo e você puxa ele para trás quando a bolinha chega perto dele, né? Tá dentro do campo dele, puxa ele para trás e solta, né? E aí ele assim que ele chuta a bola para frente, né? Então, é um jogo de destreza, no caso? É um jogo de destreza, sim. Sim. E quando eu era criança, o Lucas, eu não sei se ele lembra disso, mas a Gulliver tinha um jogo de futebol que você comprava os times e aí tinha cada jogador tinha uma alavanquinha assim atrás da perna direita para chutar a bola. E aí cada pé era diferente, tinha um pé chato, tinha um pé... Eu lembro disso, você puxou do fundão, mas é assim. Eu tinha esse jogo. Do fundo. Eu acho que eu não tinha, mas eu joguei de algum amigo. Eu tinha esse jogo. Você comprava, você tinha um campo de futebol de feltro, né, verde, e você tinha os times, você podia comprar vários times diferentes, time do Brasil e tudo. E vinha essa colinha. De botão, né? Tem, claro, né? Futebol de botão, que é um jogo de tabuleiro. Mas de destreza. De tabuleiro. Tem um que lançou aqui no Brasil, chama Classic, que é... Não sei se você já ouviu falar aí. Que parece aqueles... Como é que é o nome? Aqueles negocinhos de shopping que você tem que jogar o disco no buraco lá do adversário. Só que no Classic é com uns ímãs, uns pininhos assim, e é umas bolinhas. Eu tive esse jogo, passei para Lucas Nagem, porque ele gosta muito desse tipo de jogo e também que ele é professor de educação física, né? Então ele pode talvez usar lá com os amigos dele e tal. Mas ele tá com ele momentaneamente. Eu falei assim, quando o Henrique crescer e se ele estiver interessado, você pode devolver aí o Classic. Vou fazer um comentário sobre a resposta do Matheus. Que você gostaria de um jogo de arco e flecha, né? Tem um jogo chamado Baseball Highlights 2045, que é um jogo deck building, que você tem muito aquela mecânica do pitcher que joga a bola e o outro cara que tem que dar a atacada, né? E eu acho que tem mecânicas que talvez sejam similares ao que você está pensando aí. E ele é um jogo que hoje em dia não se fala muito, mas eu sei que tem um grupo de pessoas que até hoje gosta. É aquele jogo que virou jogo cult, sabe? Não é um jogo popular. Mas tem um grupo de pessoas que gosta muito desse jogo até hoje. Chama Baseball Highlights 2045. É um jogo de beisebol, deck builder. Vou dar uma olhada. Mas, Tadeu, e não vou me aprofundar muito nisso, mas assim, pro conceito de tiro com arco, o essencial é o conceito chamado center shot, né? O center shot, ele é aquela distância entre você e o alvo, na qual você colocar a ponta da sua flecha no centro do alvo, né? Aí a flecha vai cair no centro do alvo. É um conceito difícil de vocês entenderem, porque vocês não são parte, mas o que eu vou explicar... pela parábola que vai fazer a flecha, e você Exato. Conforme a distância, o ângulo correto, se você apontasse em linha reta, vai apontar um pouco para cima de onde ela vai bater. Exato. Por exemplo, o matemático, sei lá. Por exemplo, o meu center shot é 25 metros. Então, se eu tiver 25 metros do alvo, eu posso colocar a ponta da flecha exatamente onde eu estou olhando, e aí eu tenho certeza que a flecha vai cair lá onde eu estou apontando, a 25 metros. O meu é 80. Se eu tiver a 20 metros do alvo, significa que eu tenho que colocar a ponta da flecha para baixo de onde eu quero acertar.
porque eu tô mais perto do alvo e a flecha vai fazer aquela parábola, né? Então ela vai terminar acima, né, de onde eu quero acertar, então por isso eu tenho que trazer minha mira para baixo. Então imagina que você aplicasse essa mecânica num jogo de tabuleiro, que você tivesse vários dados, e aí você tem que colocar esses dados em diferentes partes, né? Para ajustar a mira, para ajustar o seu, né, o quanto você está puxando o arco para trás e tudo, para poder chegar nessa medida, né, nesse center shot. Muita e aí conta. você... Pois é, muita conta. Muita conta. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Pergunta 2. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso outro ouvinte, o Renaten, que é lá de Goiânia. Renato com a Tim. Renaten. Então, o Renaten pergunta: o que é mais difícil, senhores? Achar o jogo ideal para jogar com a turma, ou achar a turma com o tempo para jogar um bom jogo? Tadeu Knevitz. Olha, eu acho que depende muito de onde você tá, né? Se você tá na capital, né? Se você tá em São Paulo, provavelmente é fácil de achar a turma. O que eu posso dizer é que com esforço suficiente você sempre consegue achar o pessoal, né? Então, todas as cidades que eu morei, com um pouquinho de esforço, eu consegui achar uma turma legal. Agora, em Montes Claros, estamos com uma turma bem boa para jogar. Agora, achar o jogo pra turma, eu acho que talvez seja mais consistente, que você sempre consegue achar se você tiver um pouquinho de boa vontade, né? O pessoal fala que tem um jogo de tabuleiro adequado para todo mundo, né? Não sei se é exatamente verdade, mas acho que está muito próximo da realidade, né? Se você tiver o conhecimento adequado, acho que você consegue sempre achar um jogo que vai bombar com a sua turma, né? Muito bem, Lucas Silveira. Para mim é mais fácil achar o jogo, porque a turma, infelizmente, assim, para nós que somos do interior de Minas Gerais, é um pouco mais difícil achar a turma. Tanto é que foi penoso a gente... Tadeu fala aí que nós estamos com uma turma boa, mas não foi fácil assim. Foram anos tentando buscar essa turma, né? Por exemplo, eu trago amigos da época dos videogames, né? Os irmãos Nagem, né? Que é o Lucas e o Matheus Nagem. Eles vieram dos videogames, né? Aí tem minha esposa, né? Ela não teve escolha, obviamente, né? Ela teve que entrar. E teve uma amiga minha, né, que é a Camila, que ela veio porque ela tava... A gente tava saindo da pandemia e tudo mais. Aí ela tava meio assim... Ela gostava muito de farra, sabe? Aí ela meio que foi vindo assim, aí foi transferindo por osmose. Aí hoje ela joga bastante. E o Sadraque, assim como o Jéssica, não teve opção, né? Assim como Jéssica não teve opção. Que é o marido dela, né? E Tadeu eu encontrei por um acaso. A gente marcou uma jogatina num grupo que tinha. Aí eu conheci ele por acaso. E aí veio a galera dele também. Aí foi puxando, né, gente? Aí Camila conhecia Balu. Aí Tadeu também conhecia Balu. Aí depois eu fui conhecer ele também, aí foi indo, né? Mas sempre ficava dentro desse mesmo grupo, nunca saía. Agora que tá vindo mais gente, surgindo mais pessoas, mas demorou um tempinho pra conseguir. Então, eu acho que... Perdão, mas você tem que ser proativo, você tem que ser proativo, né? Você tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes você vai pegar um pessoal que não... Então já tivemos pessoas que foram entrar no nosso grupo, não fecharam bem, né? Então você tem que ter um pouquinho de paciência e perseverança. Você tem que ser proativo e buscar para fechar um grupo, né? Não vai ser só rosas, não. Você vai conseguir, às vezes, chamar um pessoal que não fecha bem com você e coisa. Vai ter que ter um pouquinho de paciência daí. Aí, na minha concepção, pra gente do interior, é mais difícil conseguir gente. Em relação a jogo, aí... Bom, eu que compro jogos obscuros, é mais difícil as pessoas gostarem, né? Porque assim, os meus amigos, hoje em dia, todos eles compram jogos e tudo mais. E eles geralmente vão nos sucessos. Eu geralmente vou nos outros, nas rebarbas, né? Mas Camila topa tudo, então eu tô de boa. Camila e Sadraque topa tudo. Então pra mim o mais difícil é achar a gente mesmo. É isso aí, gente. Sai dessa vida de vadiagem e vem pro
Pros jogos, pros board Pra games. outro tipo de Mas respondendo a pergunta do Renatinho, depois que você tem filhos, né? Aí a questão do tempo, ela começa a ficar mais difícil. Até porque eu não posso reclamar de acesso, né? Acesso a jogo eu tenho muito acesso aqui na Polônia. E a questão mesmo se torna tempo, né? Eu mesmo tô aí marcado para jogar a primeira partida de Arx para domingo. Mas já comecei a receber umas mensagens do grupo dizendo: meu filho tá doente, não sei se vai dar para reunir aqui em casa. Então já tá começando a aparecer os sinais de que parece que não vai rolar essa semana, né? Isso acontece muito, né? Tem outras prioridades que acabam aparecendo. Ao mesmo tempo, aqui na minha cidade, eu moro numa cidade relativamente grande para Polônia, né? E existem muitos grupos que se reúnem de maneira regular. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que se reúne toda quinta-feira, né? Não é um bar, num café aqui em Gdańsk. É um grupo de estrangeiros coordenado por um menino polonês. E eu posso ter certeza, toda quinta-feira, se eu tiver com tempo, eu vou aparecer ali, eu vou ter um jogo para jogar, eu posso trazer meus jogos também, né? Inclusive, hoje é quinta-feira, né? Então talvez hoje eu possa aparecer ali, né? E outra coisa interessante é que, como eu falei, muitos pais de família, eles estão no hobby, assim como eu, então não é difícil achar as pessoas, é só difícil achar o tempo. Eu tô bem, eu tenho esse benefício de estar num lugar em que o jogo de tabuleiro ele já faz parte há muito tempo da cultura popular. Os meus próprios sogros têm jogos de tabuleiro em casa, eles têm Agrícola, né? Eles têm Hive, tem Olha lá, Carcassonne, tem qual outro jogo? Eles têm Dixit. Ora et Labora, você já me falou. Isso, exatamente, Ora e Labora. Tadeu disse que é uma bosta, mas eu queria conhecer. Eles têm Ora e Labora. Então, eles já têm uma coleção própria, e aí você acha isso em muitas casas, né? Então, eu tenho esse benefício, só a questão do tempo que ainda estamos tentando ajustar e arranjar, mas eu tenho tempo para gravar podcast, eu com certeza, né, vou achar tempo para jogar também, Matheus, né? Você tá gravando podcast 4h30 da manhã na Polônia, você não tem Pois tempo para gravar podcast. Né? Você só é um maluco tarado que arrumou um horário mais filho da puta possível para poder gravar podcast. Eu resolvi fazer ainda em português com o pessoal do Brasil, né? É isso que dá, né? E é mais maluco ainda, porque nós também, eu e Tadeu, também não é um horário tão simples assim. É um horário de 11 horas, 10h30 da noite, né? Que a gente começa. Então tá todo mundo aqui maluco, mas só grava porque gosta, porque ama. Só alegria. Hobby. Que assim como pra Camila, pra mim é terapia, né? Tá aqui falando e ela não é minha amiga imaginária, viu? Você falou que ela é minha seu nariz. Pois é. Finalmente ela está lá no grupo também, aí posso ter certeza. Mas os Nagem eu ainda acho que é uma ilusão coletiva. Vocês estão num delírio coletivo aí sobre esses dois aí. Camila é um outro usuário do Lucas. Ele criou um segundo usuário. Aqui de manhã é Lucas e à noite é Camila. É o trans, né? É o usuário trans do Lucas. Muito bem, então essas foram as perguntas dos ouvintes. Queria agradecer o Renatinho e o R. Meloni por mandarem as perguntas. E se você tiver interessado em ter sua pergunta lida e respondida aqui no programa, entra lá no grupo, faça a sua pergunta, a gente vai anunciar quando a gente tiver a gravação, vamos pedir as perguntas e aí vamos escolher as perguntas para responder aqui no nosso, durante a gravação. Certo, pessoal? Certo. Perfeito. Fechamos, então? Fechamos. Da minha parte, sim. Muito bem. Então esse foi mais um episódio. Calma. Siga a gente nas redes sociais lá, no Instagram,
no @Jogada de Mestre. Isso. @Jogada de Mestre podcast, eu acho. Podcast. @Jogada de Mestre podcast. É isso mesmo. Isso. Lá no Instagram. A gente não sabe nem o que tá propagandeando, né? A gente tem lá. Mesmo, nós estamos lá no Instagram. Tem o Discord aí que nós já falamos, pra você entrar. Tem o e-mail, que é o jogadademestrepodcast@gmail.com. Quem quiser mandar e-mail lá pra julgar a coleção, né? Que nós temos um quadro aí também que a gente julga a coleção alheia. Quem quiser também mandar aí uns recados, ou lá no próprio Discord também. Se for, eu quero ser julgado aí, é o nosso Julgada de Mestre. É isso, um abraço. Isso. E pode usar essas redes para nos mandarem também perguntas sobre o link para a comunidade, certo? Pode mandar. Um abraço alienígena para vocês aí. Um abraço, pessoal. Valeu. É isso.